Olá, estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello, de Caxias do Sul. Eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. O assunto de hoje é seríssimo, a questão dos feminicídios. No Brasil e no Rio Grande do Sul, os números são alarmantes e nós precisamos debater mais sobre este assunto. Doutora Daiane, vamos falar sobre os números alarmantes de feminicídios, tanto no Rio Grande do Sul como no nosso país. Exato, vamos discutir um pouquinho hoje sobre o aumento significativo do feminicídio no estado do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, e também onde encontramos as mazelas, as deficiências do estado relativa à segurança, proteção das mulheres e sugestões do que podem ser feito. Isso mesmo. E falando na questão de feminicídio, a gente não pode fugir da primeira parte, que é realmente aquela violência contra a mulher, né? Tanto a verbal, psicológica, física, enfim, tantos assuntos assim que muitas vezes desembocam na questão do feminicídio. Doutora Daiane, como tu já falou, a questão dos números, eles são alarmantes. São cerca de 4 feminicídios e 10 tentativas de feminicídio por dia no Brasil. No Rio Grande do Sul, os números são muito mais alarmantes. Só no ano de 2025 que passou, tivemos 80 feminicídios. Estamos falando de fato consumado, da morte da mulher. E só neste ano, até agora, já tivemos mais de 12 vítimas de feminicídio somente no estado do Rio Grande do Sul. É para se preocupar ou não é? O cenário do estado do Rio Grande do Sul é alarmante, preocupante. No ano de 2026, já foram 12 confirmações de feminicídio, 12 atos consumados dentro do nosso estado. Significa que a cada 2 dias uma mulher morre por feminicídio dentro do nosso estado. E temos que analisar as condutas do governo, o que ele vem fazendo para minimizar, para reduzir esse número, né? E a gente não está vendo políticas públicas, segurança nas ruas, mas o governador do estado não está tendo uma eficácia nas medidas para reduzir o número desses feminicídios. Infelizmente, ele está preocupado em realizar campanhas, sendo que a gente precisa de segurança, de efetivo e de muita orientação para essas mulheres, que até então a maioria das mulheres eram submissas aos homens. E nesse aspecto gera muito mais feminicídios. Frente à força do homem e à força da mulher, né, a mulher acaba se sobrepondo a algumas atitudes que alguns homens impõem a elas. Algumas conseguem sair desse cenário e outras não. A gente vê o governo do Rio Grande do Sul atuando muito em questões de campanha, até a última agora, não aqui, tipo, denuncia violência, até mesmo a criação da Secretaria da Mulher, né, que não tínhamos mais no estado, também fez a criação. Mas o que falta é colocar recursos, né, colocar empenho nisso, colocar efetivo para cuidar dessa parte. Hoje, em Caxias do Sul, a gente tem 2 Patrulha Maria da Penha. Porém, para o tamanho que é Caxias mesmo, que tenha sido a segunda criada recentemente, a gente precisaria de mais, porque mesmo não tendo feminicídio no último ano em Caxias do Sul, em números, a gente tem um número alarmante de denúncias de violência contra a mulher. Então a gente precisa sim desse efetivo. Outra questão, a gente precisa de recursos. Não adianta ter uma secretária, né, uma secretária da mulher do estado, mas ela não ter recursos para investir exatamente em todos os 497 municípios. E a gente precisa falar que essas discussões tem que começar muito de pequeno já, né? A gente tem que falar sobre violência contra a mulher na escola, a gente tem que conscientizar mais os nossos jovens, como tu trouxe, a questão do machismo estrutural, que as mulheres muitas vezes foram submissas e aguentavam muitas dessas situações. E hoje a gente precisa cada vez mais trazer à tona que não é assim, que não funciona assim, né? Que o homem tem a sua parcela dentro de casa, a mulher tem a sua parcela dentro de casa, tanto na criação dos filhos quanto nos seus afazeres, e essas situações dessa maneira para ir diminuindo esse machismo estrutural que a gente tem, tanto no estado do Rio Grande do Sul, quanto na questão do Brasil. Eu estava conversando no último final de semana com o pessoal de São Francisco de Paula sobre a questão da última vítima, né? Essa 12ª vítima da questão do feminicídio é uma mulher de São Francisco de Paula que tinha 6 filhos. A gente está falando de uma família que vai ficar desestruturada para sempre, né, com essas crianças. Então a gente precisa discutir esses assuntos cada vez mais e realmente que o governo do estado faça aplicações de políticas públicas, que não sejam políticas que aconteçam somente naquele período, aquelas campanhas. A gente precisa efetivamente de política pública estadual. O ano todo. E exato, além do efetivo, que é muito claro que a gente precisa de mais efetivo focado nesse viés, quando as mulheres acionam, né,
por alguma suposta violência, né? E a violência aqui não é só uma violência física que essa mulher pode ter do companheiro dela, né? É uma violência emocional, mental, inclusive financeira, tortura, tu precisa ficar comigo, tu não tem como te manter, tu não trabalha, ele não deixa ela trabalhar para ele sempre ficar no poder dela. Então essa questão da violência em si, ela é muito abrangente. Mas também a gente precisa o quê? Olhar que para essa mulher realizar uma denúncia, ela tomar uma atitude, ela precisa também ter uma segurança. E aqui envolve uma questão de saúde pública. Quando a gente tem já um sistema único de saúde, onde ele está deficiente, onde a gente não tem médicos especialistas com estrutura para atender essa mulher. Por quê? Porque se essa mulher ela vive nesse contexto, ela não vive numa coisa recente, ela já vive ali num lapso de tempo contínuo nesse ambiente. Ou ela foi criada num ambiente de violência e ela entende que aquele ambiente ele é normal para ela, né? Ou ela acabou se envolvendo com alguém realmente que é violento e não consegue se desvencilhar daquele ambiente. Ela também precisa se sentir segura para denunciar, né? E muitas delas não denunciam por medo. Por Isso quê? mesmo. Porque a estrutura em si, ela não está bem organizada ainda. A gente precisa dar uma segurança maior para essa mulher, né, que está sofrendo violência, e também dar esse suporte psicológico para ela, E né? tanto a questão de suporte psicológico, a gente fala, e até mesmo a questão financeira. A gente precisa organizar cursos profissionalizantes para essas mulheres, para elas poderem ir trabalhar e saber que isso é normal, né? Também a questão das vagas nas escolas. Essa mulher, ao sair de casa, ela precisa conseguir a vaga para sua criança de uma maneira facilitada. Tem que ser um monte, né? Vários fatores que precisam acontecer para que essa mulher saia do círculo da violência, né? E que não acabe desistindo daquela própria medida que ela fez, né? Que Isso muitas mesmo. mulheres falam, ai, até por parte do companheiro, ela passa a receber aquela ameaça para desistir, e muitos casos dos feminicídios hoje registrados são casos de pessoas que tinham, né, a medida protetiva e que o companheiro ameaçou, ela não desistiu e ele praticou o ato, ou seja, em algum ponto, como a gente tem um número muito alto, em algum ponto, em algum lapso desse processo aí, a política pública falhou, ela não olhou essa mulher como um todo. Também essa mulher precisa de uma estrutura psicológica, ela precisa muito do acompanhamento psicológico. Ou seja, olha só, vereadora, tu falou que a vida dela era de um jeito e agora vai ter que ser tudo de outro. Ela vai ter Isso. que. É uma volta Se muito rápida. organizar. Hoje eu tô assim e amanhã eu já tô diferente. É muito rápido. Não, ela precisa de uma estrutura, mas não uma estrutura pontual. Não. Isso é muito, é constante, é semanal. Hoje a gente não tem estrutura no SUS. E mesmo sendo um acompanhamento semanal, a gente está falando de um horário, de uma hora de uma psicóloga semanal. Que também não vai fazer assim milagre, mas ela vai conseguir dar suporte semanal para aquela mulher. Então, essa estrutura nesse processo todo, ela ainda não está organizada para acolher aquela mulher naquele aspecto. Faz a medida, legal, a gente tem a campanha, denuncie. Para que o Estado quer dados? A gente precisa ter os dados, trabalhar com eles, mas também trabalhar o preventivo. Afinal de contas, nós não queremos, né, que cresça a questão da violência doméstica, né? Mas também o Estado precisa olhar esses dados e trabalhar para que eles sejam diminuídos de alguma forma e de forma efetiva. Não diminuído no aspecto que as mulheres estão com medo, que o sistema está falho e que ela não vai fazer a denúncia. Isso mesmo. Mas que diminua efetivamente a questão de anúncio, porque não tenha mais essa questão da violência. Quando a gente fala também, doutora Dani, na questão de investimentos para essa área, a gente fala nesses grupos de mulheres também que já fazem esse trabalho de rodas de conversa, de profissionalização, de atendimento psicológico. Existem muitos grupos espalhados pelo Rio Grande do Sul, então que essa rede realmente funcionasse. Aqui em Caxias a gente tem uma rede de proteção à mulher, né, envolvendo a coordenadoria da mulher, a delegacia, enfim, de alguma maneira, mesmo que os números tenham crescido, a gente não teve nenhuma questão de feminicídio, mas a gente precisa apoiar cada vez mais essa rede e fortalecer através realmente dos recursos para que quando eles tenham um atendimento a essa mulher, principalmente grupos de mulheres que trabalham em bairros, em questões de escolas, que tenham esses números que muitas vezes o poder público não chega até eles, mas que eles tenham essa estrutura para trabalhar com essas mulheres, né? Então é isso que a gente vê de falta de política pública, do governo, né, do poder público, ver essas entidades como parceiras, atuando realmente em rede para conseguir verificar essas questões em loco, daquela mulher realmente que ela precisa de um atendimento psicológico, mas precisa mais disso. Ela precisa voltar a estudar, ela precisa fazer um curso profissionalizante porque ela vai precisar trabalhar para sustentar aquela família, ou vai precisar daqui a pouco de um atendimento jurídico para conseguir fazer a cobrança de uma pensão alimentícia, para conseguir, né, pelo menos no mínimo, conseguir sobreviver. Então a gente verifica essas deficiências do Estado e aqui a gente pontua porque, como a gente falou no início,
Não adianta a gente ter órgãos, né, e a gente não ter realmente um investimento. A gente tem a Brigada Militar, mas será que a gente tem Patrulha Maria da Penha suficiente? A gente tem uma Secretaria da Mulher, mas será que daqui a pouco não é somente a figura de uma mulher como secretária e daqui a pouco ela não tem a estrutura para trabalhar com os outros municípios? Então, isso precisa ser pensado, e isso precisa ser estrategicamente colocado em prática. Se você conhece alguém ou você mesmo está passando por algum tipo de violência doméstica, não deixe de denunciar. O telefone é o 190, é o telefone da Brigada Militar, ou 180. E também existe a possibilidade da mulher fazer até mesmo na delegacia online o boletim de ocorrência. Não deixe de registrar, é muito importante. Se você percebeu uma violência, aquela mulher ela não tomou atitude, faça você. Porque talvez você esteja salvando uma vida. O número de feminicídios dentro do estado são altos, né? Justamente porque alguém em algum momento não fez a denúncia que deveria e essa mulher acabou aí vindo a óbito através desse crime aí tão grave como é o feminicídio. Daqui a pouco, se você não é uma mulher que está envolvida na questão da violência, ou um homem, enfim, mas verifica isso na sua comunidade, no seu bairro, no seu vizinho, dentro da escola, verifica algum aluno que chega com a mãe e a mãe está daqui a pouco, né, com uma maquiagem que tu entende que houve uma questão de violência, né? Vamos fazer nós também a nossa parte, né? E denunciar. É muito importante as denúncias, porque somente assim a gente vai ter resultados efetivos. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais com que as pessoas denunciem qualquer tipo de violência e trabalhar para que o Estado, o governo, enfim, crie políticas públicas para que isso não aconteça. Esse foi mais um assunto do nosso podcast Informação é Poder. Com os dados nas mãos e com as denúncias, a gente pode mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Informação é poder.